Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains podia muito bem ser o line-up de um festival grunge, mas eu tô falando de um filme em que eles não aparecem só como músicos, mas também como atores, e que foi gravado numa época em que quase ninguém fora de Seattle sabia quem eles eram. E essa reunião foi idealizada por um produtor que soube capturar o momento certo, momentos antes do grunge estourar e conquistar o mundo. Cameron Crowe é um jornalista e diretor conhecido por filmes como Jerry Maguire, Vanilla Sky e Quase Famosos, que, aliás, na minha opinião, é um dos melhores filmes já feitos aí sobre música. Mas antes de virar esse diretor consagrado, ele já era conhecido aí por trabalhar como editor na revista Rolling Stone. E entre 88 e 89, ele se mudou para Seattle e começou a acompanhar de perto a cena musical local, que ainda nem era chamada de grunge. E foi ali que ele passou a conviver com o pessoal da cena local, incluindo o amigo Andrew Wood, que era vocalista do Mother Love Bone. E foi nesse período que surgiu a ideia aí de fazer o filme Singles, ou Vida de Solteiro aqui no Brasil, que é uma comédia romântica que mostra o estilo de vida aí dos jovens dos anos 90 e fala sobre relacionamentos e música totalmente inspirado naquele ambiente de Seattle. E como ele já conhecia praticamente todas as bandas de lá, não foi difícil escalar alguns músicos aí para atuar no filme. Ed Vedder, Jeff Ament e Stone Gossard, do Pearl Jam, aparecem no filme interpretando a banda fictícia Citizen Dick, que é liderada pelo personagem do Matt Dillon. E detalhe, na época o Ed Vedder era praticamente um desconhecido, e no filme ele é o baterista da banda e não vocalista. Chris Cornell do Soundgarden aparece como figurante e o Alice in Chains participa como ele mesmo tocando ao vivo na sua formação clássica. As filmagens começaram em março de 91 e é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Enquanto o filme estava sendo gravado, o Tem, que é o primeiro álbum do Pearl Jam, também estava em fase de produção. O Soundgarden já tinha aí 2 álbuns lançados, mas o Badmotorfinger, que é o álbum que mostrou a banda aí para o mundo, só sairia meses depois. O facelift do Alice in Chains tinha sido lançado há poucos meses e estava começando aí a ganhar força. Resumidamente, ninguém ali era realmente famoso fora de Seattle, só que um pouco depois do fim das filmagens aconteceu algo que mudou todo o cenário. Assim. Em setembro de 91, o Nirvana lançou Nevermind. O álbum explodiu mundialmente e puxou junto aí toda a cena de Seattle. Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, Screaming Trees. Todo mundo foi catapultado para o estrelato quase que da noite para o dia. E em setembro de 92, quando o filme foi lançado, o status musical de Seattle já estava totalmente em outro patamar. E o que era para ser só uma comédia romântica acabou virando sem querer aí um registro histórico de um momento único, praticamente um documentário involuntário. E o mais curioso de tudo é que mesmo com grunge em alta e várias das maiores bandas envolvidas no filme, ele em si não foi lá um grande sucesso de bilheteria nos cinemas, mas a trilha sonora, que aliás é espetacular, vendeu milhões. Nela você encontra aí vários sons que hoje são considerados clássicos, como Wood do Alice in Chains, Brief e State of Love and Trust do Pearl Jam, Seasons do Chris Cornell, essa é maravilhosa, Nearly Lost do Screaming Trees e Drown do Smashing Pumpkins. E algumas curiosidades sobre o filme. A música Wood do Alice in Chains, ela apareceu primeiro na trilha sonora do filme e só alguns meses depois que ela foi lançada aí oficialmente pela banda no álbum Dirt. E assistindo o clipe, você vai perceber aí que ele é todo ambientado no filme. Cameron Crowe tentou aí incluir na trilha Smells Like Teen Spirit do Nirvana, mas depois do sucesso de Nevermind, claro, os direitos autorais foram lá para a estratosfera e ele achou melhor desistir. Além disso, a banda inteira foi convidada para participar do filme, mas o próprio Kurt Cobain recusou o convite antes mesmo de consultar aí o resto da banda. Chris Cornell compôs Seasons especialmente pro filme. E segundo ele, essa música foi escrita em um único dia, pensa. A música virou uma das mais marcantes aí da trilha do filme
e anos depois também virou trilha sonora do filme O Homem de Aço. Johnny Depp foi convidado para interpretar o Steve Dunn, mas recusou porque na época ele estava focado em construir uma reputação com filmes mais alternativos e acabou deixando passar vários papéis de grandes estúdios e, claro, Singles foi um deles. Durante a produção do filme, o Jeff Ament, que é o baixista do Pearl Jam, criou uma lista de possíveis títulos de músicas para a banda fictícia do filme, que é a Citizen Dick. Já o Chris Cornell ficou responsável por escrever as letras e um desses títulos que o Jeff passou acabou virando um hit que hoje em dia é um clássico, Soundgarden, Spoonman. Mark Arm, vocalista do Mudhoney e uma figura central ali do movimento grunge, também faz aí uma pontinha como figurante no filme. E o próprio Cameron Crowe, que escreveu e dirigiu o filme, faz uma participação entrevistando o vocalista do Citizen Dick. Embora não seja da era grunge, Jimi Hendrix nasceu em Seattle e o filme faz várias referências a ele. Inclusive, uma das cenas foi gravada no túmulo dele. E em outra, a capa de um disco faz referência ao próprio filme Singles. O mega produtor e diretor Tim Burton também faz uma participação bem rápida aí no filme, como o Brian, que é um diretor de videoclipes amador. Moral da história, o filme pode aí não ter sido um grande sucesso na época, mas acabou virando um dos registros culturais mais importantes da era grunge. Principalmente porque ele não é um filme sobre o grunge, é um filme gravado 1 minuto antes do grunge virar o maior movimento do rock das últimas décadas. E você, já assistiu o filme? Curte o som dessas bandas? Diz aí nos comentários.